Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai continuar esse livro aqui e vamos conhecer a história do nascimento dos Pandavas. Quer saber como nascem os maiores guerreiros do Mahabharata? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. O nosso livro fala aqui de Arjuna e Bhima, os príncipes guerreiros. Mas antes de eu entrar nessa história, eu quero contar para vocês um pouquinho mais de uma história que o livro só passa por cima, que é o nascimento dos Pandavas. A gente sabe que a grande batalha que vai acontecer ali no Bhagavad Gita é entre Pandavas e Kauravas. Quem são eles? São os filhos de Pandu, aquele que nasce pálido, lembra que a mãe desmaia e tudo? Tem vídeo dele aqui, hein? Vou colocar o cardzinho para vocês. Aí a gente sabe que ele é Pandu porque a mãe dele, quando vai conceber o filho, desmaia. E os Kauravas, né, cuja mãe, quando vai nascer o Dhritarashtra, gente, de vez em quando ela trava, porque, né, assim, né, não são fáceis esses nomes. Quando Dhritarashtra, então, vai nascer, a sua mãe fecha os olhos e ele nasce cego. Então, esses são os dois grandes patriarcas, né, os Pandavas, Pandu, e Dhritarashtra, que é os Kauravas. Um pálido, né, olhos abertos, representando a luz, o conhecimento, a aceitação do conhecimento, e o outro Kauravas, as trevas, nasce cego, porque a mãe fecha os olhos à vida, ao conhecimento. Então, o rei cego é o patriarca da descendência dos Kauravas, e o rei pálido é o patriarca da descendência dos Pandavas, ok? Então, Pandu, né, o grande pai dos Pandavas, um determinado dia, quando ele estava andando pela mata, pela floresta, né, ele viu um casal de cervos copulando e lançou uma seta. Ele meio que não sabia o que estava acontecendo, jogou uma seta, matou os cervos justamente nesse momento. E ele foi amaldiçoado, então. E por que ele foi amaldiçoado? Porque essa ação de Pandu, pai dos Pandavas, ela representa o que acontece quando a gente interrompe o fluxo da vida, né? Os cervos iam gerar uma nova vida naquele momento e Pandu foi lá e com a sua seta interrompeu esse movimento natural. Por isso ele é amaldiçoado. E qual é a maldição que ele recebe? Que quando ele for se deitar com a sua esposa, qualquer uma, né? Sabe que ele tinha várias esposas. Quando ele for se deitar com qualquer mulher, ele vai morrer também, da mesma forma que aconteceu com o cervo. Então, né, um famoso toma lá, dá cá, olho por olho, dente por dente. Como ele interrompeu o fluxo da vida ali, quando ele fosse gerar seus filhos, ele também teria esse processo interrompido. Então, Pandu não se casa. E isso é um problema, né, gente? Você já sabe que vai acontecer alguma coisa, porque eu falei que ele é pai dos Pandavas, né? O que vai acontecer? Pandu, ele vai ter duas esposas, e mesmo assim ele não pode se deitar com nenhuma delas, né? Uma delas é Kunti, deixa eu pegar, e a outra é Madri, né? Kunti vira para Pandu e fala assim: eu posso te dar filhos. Aí Pandu falou: de jeito nenhum, Kunti, tá maluca, né? Vou morrer quando eu me deitar com alguém. Ela falou: não, eu posso te dar uns enteados, né? Ele falou: mas como assim? Você vai ter outro marido? Ela: não, sabe o que acontece, Pandu? Aí ela vai contar a história. Quando eu era mais jovem, eu recebia um sábio na minha casa, tal, recebi ele muito bem. E em contrapartida, né, por ter recebido bem esse grande sábio e tudo, eu recebi um mantra. E toda vez que eu canto esse mantra, eu concebo um filho de um Deus. Então, olha só que legal, gente. Ela foi uma excelente anfitriã, né? Recebeu a vida, recebeu essa pessoa na sua casa, tratou ela bem.
Então, por isso, ela agora pode gerar vida com os deuses. E os deuses estão querendo vir para o mundo, os deuses estão querendo participar do Mahabharata, dessa grande história dos Bharata. Então, como eles vão conseguir fazer isso? Pelo canto de Kunti. Então, os Pandavas, eles não são simplesmente guerreiros, eles são o protótipo do herói. A mãe é uma mortal e quem é o pai? Um deus, né? A mitologia grega está cheia de herói assim, aonde Zeus vai lá e concebe um filho com uma mortal. Aqui é um pouquinho diferente, mas o fato é que os Pandavas, eles vão ter uma parte mortal e uma parte divina. E isso também caracteriza eles como grandes heróis. E o que que Conte faz? Assim, aí Pandu pergunta assim, mas minha filha, como é que você sabe que isso funciona? Ela fala, pois eu já testei. Eu já testei. Eu falo, você já tem um filho? Eu falo, eu tenho um filho. Assim que eu recebi esse mantra, eu testei ele para ver se funcionava. E eu chamei o Deus Sol, e com ele eu tive um filho. Só que eu era muito nova e eu não podia cuidar desse filho, assumir ele. Então eu coloquei ele numa cestinha e joguei ele no rio Ganges. Olha só, vocês conhecem, não é Moisés que faz isso, né? Que vai na cestinha ali pelo rio Nilo. Aqui é o rio Ganges. E o filho, então, o primeiro filho de Kunti, com Deus Sol, foi colocado numa cestinha também, né? E foi jogado pelo rio Ganges. E depois foi retirado noutra margem, criado por um camponês e tal, né? Similaridades à parte. Essa é a história de Kunti, do primeiro filho dela. Ela falou, então eu sei que funciona e eu posso chamar outros deuses e te dar esses filhos. Aí Pandu falou, beleza, né? Manda ver aí, vamos gerar, né, descendentes divinos. Então ela chamou os outros deuses e deu à luz a 3 filhos. Ela chamou o deus, deixa eu pegar aqui, anotei tudo para vocês, gente. Ela chamou o deus Dharma, né, o deus da lei, e deu à luz a Yudhishthira, a representação da justiça. Depois ela chamou o deus do vento, Vayu, e deu nascimento a Bima. E depois ela chamou Indra, o deus dos deuses, e concebeu Arjuna, que vai ser o nosso grande guerreiro do Bhagavad Gita. Aí são 3 filhos que ela teve. Pandu já estava feliz, né? Só que aí a madre, lembra que ele tinha 2 esposas? Aí a madre virou e falou assim, poxa vida, você é cheio de filho aí, eu não tenho nenhum. Será que você não pode me emprestar esse seu mantra? Aí a Conte falou, não, tudo bem, tá aí, só que você só pode usar uma vez, você só pode cantar uma vez, porque afinal de contas não é seu, estou emprestando, né? Não pode sair usando assim, não. Aí a madre, espertinha, o que que ela fez? Ela chamou os deuses gêmeos, né? O silêncio e a sabedoria. Nakula deu a luz, então, com os deuses gêmeos, a Nakula e Saradeva, representação da sabedoria e do silêncio, da paciência, certo? E assim a gente tem os 5 Pandavas, que vão ser os nossos grandes guerreiros e que, de alguma forma, esse próximo capítulo aqui fala sobre eles também. E eu queria fechar chamando a atenção para essa coisa do canto, do mantra que ela recebe e evoca os deuses. A gente sabe que as canções, a voz, ela tem um papel muito importante dentro da mitologia. A gente tem grandes nomes na mitologia grega, como Orfeu, por exemplo, né, que canta e embala a todos, né, consegue entrar no Hades com seus cantos. A gente tem o verbo, né? No início era o verbo, o som, a voz, né? E o verbo cria o cosmos. A questão da palavra, do falar, do cantar, ele mostra essa harmonia que a gente pode ter com o universo que canaliza as forças e cria a manifestação. E nesse caso, Kunti está trazendo o ser, né? Está trazendo a parte espiritual para organizar a matéria, justamente por meio dos Pandavas, que são os filhos dos deuses na matéria, que vieram através da voz, do som, da harmonia dos mantras, organizar o mundo manifestado. Então era isso que eu tinha para falar para vocês, falar sobre o nascimento dos Pandavas.
Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!